galera, retornando à vida normal depois do período de carnaval, e a partir de hoje vamos procurar manter contatos mais diários para falar do Vascão da Gama. Mas antes de mais nada, só esclarecer que eu leio sim todos os comentários, sejam com elogios, sugestões e críticas. Estejam certos de que sempre tenta aprimorar aquilo que não está legal. Vi aí uns inscritos falando do áudio baixo, sabe que estou atento a essa situação e correndo atrás para corrigir essa e outras coisas que precisam ser melhoradas, tá ok? Por isso é muito importante que você deixe seu like nesses vídeos, compartilhe o conteúdo para um grande número de pessoas e se torne um membro também. Dessa forma conseguimos colocar no ar um produto com ainda mais qualidade. Beleza? Quanto a cada um de vocês. Bom, mas nesse sábado, dia 25 de fevereiro, vamos falar do Vasco através do Giro de Notícias. Aquele momento com informações diretas e objetivas sobre o Clube Cruzmaltino. Começando falando da chegada de reforços, né? Hoje o Vasco anunciou seu 12º reforço, lateral direito, o Paulo Henrique. Esse aí, de 26 anos, está chegando por empréstimo sem qualquer preço fixado junto ao Atlético Mineiro. Inclusive, contratado pelo Clube Mineiro junto ao Juventude no início desse ano e com vínculo com o Galo até o fim de 2024, o defensor não empolgou o técnico Eduardo Cudê, que inclusive foi favorável à sua contratação na época. Por esse motivo, acabou ficando de fora dos planos do Atlético, e o Vasco, como procurava um reserva imediato para o uruguaio Pumita Rodrigues, viu no Paulo Henrique uma boa oportunidade de mercado, de baixo investimento e com campo para evoluir o trabalho apresentado no Juventude, onde se destacou através de suas arrancadas e cruzamentos. E até porque hoje em dia a posição de lateral direito é algo escasso no mercado, né? A princípio, como eu falei, Paulo Henrique chega para concorrer a uma vaga com Pumita, porém em São Januário, outro jogador também está de olho nessa situação, hein? O cria Paulinho, bom lateral da base e que inclusive vem sendo observado pelo Barbieri. Dessa forma, hoje essa posição, assim como a zaga, estão assim com as peças definidas. Mas e você, meus amigos, o que acharam do Paulo Henrique, novo contratado pelo Vasco? É uma boa opção mesmo para compor elenco e ser reserva do Pumita, ou acha que não tem condições alguma de fazer sombra ao uruguaio? Comentem e participe! Bom, agora vamos falar de mais uma movimentação do Vasco, dessa vez para o volante. E o nome? Andrei Santos. Pois é, o cria que foi vendido para o Chelsea, ao que parece tem boas possibilidades de voltar ao clube que o revelou, pelo menos para atuar até junho, quando o Chelsea deve solicitar então seu retorno para a pré-temporada por lá. É bem verdade que a situação só ganhou contornos favoráveis ao Vasco depois do Palmeiras sair do circuito por não concordar com as cláusulas de empréstimo que estava, assim, meio que acordada já com o Chelsea, né? Principalmente a questão da exigência de liberar o jogador para o Mundial Sub-20, que acontece entre maio e junho, e o retorno para a Inglaterra no início de julho. E já o Vasco, mesmo diante de todas essas situações, não se opôs. Embora o staff do Andrei preferisse ver o jogador num clube que disputasse a Libertadores ou estivesse disputando competições internacionais. De qualquer forma, a situação está caminhando de forma favorável. O diretor esportivo Paulo Brax e o CEO Luiz Melo tentam costurar esse acordo, né, nesses próximos dias, que ainda não aconteceu por conta do não pagamento do Vasco referente à primeira prestação dos direitos econômicos que pertencem ao atleta e a um repasse da comissão aos seus representantes. Ocorrendo esse acerto, o Vasco deve ficar com o jogador. O desfecho tem previsão para ocorrer até segunda, quando as partes se reúnem. Há outros clubes do Brasil e do exterior interessados no atleta, mas hoje o Vasco tomou a frente, né? Veremos se consegue solucionar esse impasse junto aos empresários. E aí, você concorda com uma possível volta do Andrei ou acha que não vale a pena por conta desse curtíssimo tempo que o jogador poderia atuar por aqui e prejudicando inclusive dessa forma o entrosamento com outras peças que porventura fossem contratadas para a posição? Comente aí, eu quero ouvir a sua opinião. Bom, lembrando que o Vasco segue se movimentando no mercado para reforçar a equipe. Em que pese a situação do volante estar encaminhada com o Andrei, o Vasco precisa buscar outro atleta, pois ao que tudo indica, o Andrei vai ter vida curta no Vasco. E o clube segue vasculhando o mercado em busca de um cara mais mordedor, digamos assim, que é a característica de um camisa 5, né? A parte disso está a busca por mais um meia de ligação. Eu acredito que essa situação do meia vingue mais à frente, mais ou menos entre março e abril, né? Que seria o deadline do Brax, para o elenco estar 90% fechado. Lembrando que ainda tem a situação de um reserva para o Pedro Raul, que vem perdendo muitos gols por sinal, né? O nome em negociação é o Lelê do Volta Redonda, mas há outros clubes de olho, e não seria surpresa
se o Vasco começar a pensar em outro nome, caso surjam aí muitas barreiras no negócio. Mas o negócio estava avançando, né? Como eu informei, o Itaboraí Profut tem a preferência por uma venda. O Vasco quer um empréstimo. Se até abril não surgir nenhuma proposta interessante de forma definitiva pelo jogador, aí sim o empréstimo ao Vasco seria facilitado. Vamos aguardar, galera. E para fechar, o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, dia 27, às 19h30, para encarar o Boa Vista em São Januário pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco hoje é o 4º colocado com 14 pontos e atrás dele na cola vem o Volta Redonda do Lelê com 13. O Voltaço enfrenta nesta rodada o Bangu fora de casa. Já o Boa Vista, o adversário desta segunda do Vasco, é o Lanterna com apenas 2 pontos. Chance cristalina para o Vasco evoluir na competição, continuar nas cabeças, assegurar o G4 e encorpar mais o elenco para o que está por vir. A classificação diante do trem pela Copa do Brasil foi comemorada pelo desempenho em campo, mas os pés no chão é fundamental, viu? Até porque o nível que o Vasco vai ter pela frente no Brasileirão é totalmente diferente do que encontramos no Carioca e nessas primeiras fases da Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, as vitórias alimentam a confiança e dão um outro, um ambiente ao grupo e à base que está sendo formada. Bom, mas é isso aí, galera. Eu tô indo. Esse foi mais um giro de notícias sobre o Vasco. Eu agradeço demais a sua audiência e vamos em frente em busca de algo superior, algo grande para esse canal. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até a próxima.